Boa noite, iniciamos a nossa web do dia 31 de outubro de 2022 para o evento 798627, na UC de montagem de sistemas elétricos, né? Então, focado aqui na nossa SAPs, né? São diagramas de partida de motores, nós vamos falar sobre tipos de partidas, né? E seria, né? Então, caracteriza como partida de motor elétrico trifásico a forma pela qual é concebida a alimentação elétrica ao motor, de forma direta ou indireta para funcionar. Então, forma direta, basicamente, alimentou, ele já está no torque máximo ali em segundos, né? Recebe a carga máxima, a corrente de pico vai lá em cima, e partida indireta é que ele vai sendo partido por etapas, né? Estrela, triângulo, soft starter, entre outros. Então, os tipos de parte, todo sistema de motores, né, será representado a partir de um diagrama elétrico multifilar e de um diagrama elétrico funcional, sendo que o diagrama elétrico funcional recebe o nome de diagrama de comando e é responsável pela lógica de acionamentos. E o diagrama multifilar é conhecido como diagrama de potência ou diagrama de força. Este receberá as cargas que serão acionadas. Então, vou mostrar para vocês aqui, ó. Diagrama de comando. Ó, a representação aqui mostra até as entradas e saídas, né? Relé térmico, a botoeira, né, de emergência, um selo aqui, né? Botão liga, mais selo, que será uma contactora, né? Um botão desliga que conta a botoeira e uma bobina de contato, que é uma contatora, né? Aqui embaixo o fusível e as fases. E um diagrama de potência, ele mostra a rede de alimentação, os fusíveis que fazem a proteção, né? Contactor, relé térmico e o motor. Então, a diferença, comando mostra as entradas e saídas, né? O número delas, né? Como você vai fazer essa ligação, qual que é o esquema, o que está normalmente aberto, normalmente fechado. E aqui o diagrama de potência ou de força é basicamente onde a alimentação, a corrente vai percorrer. Então, é lógica, para comandar esse sistema, o funcionamento, reversão e parada desse sistema, e potência basicamente onde vai correr, né? Onde a corrente vai passar justamente para ligar, né? Para ligar, para fazer esse motor funcionar. Aqui as representações e simbologias, né? A bobina, contactor ali K, né? Contato de potência, aqui, ó, que é a contactora trifásica, contato de comando, normalmente aberto, normalmente fechado, assim vai. Contatos de potência aqui, né, no relé, um relé térmico, representação, e os contatos auxiliares, né? Muitas vezes algumas contactoras vêm ou a gente compra um contato auxiliar separado para acoplar nela. Então, passando os nossos diagramas, temos também o primeiro tipo de partida, né, que é a partida direta. Então, na partida direta de motor elétrico trifásico, podemos identificar que o motor irá receber a alimentação diretamente da fonte geradora trifásica e sofre interferência somente dos dispositivos de seccionamento. No seccionamento ali um disjuntor, né, um relé, o que você tiver, contactora. Então, diagrama de potência e diagrama de comando da partida direta segue. Então, partida direta, indicado para motores menores. Por quê? Como você tem uma corrente de pico mais alta, você precisa de elementos mais robustos, né? Então, você vai sofrer com uma corrente maior, uma corrente de partida, então você precisa de elementos e acessórios mais robustos nesse tipo. Um Pro, torque instantâneo, né? Quase instantâneo ali em segundos, ele já chega à sua rotação máxima, fazendo o máximo de força possível. E isso tem um consumo, né, de energia, assim como a gente calcula a robustez, né, equipamentos de seccionamento e acessórios maiores. Outro ponto é a manutenção. Então, são equipamentos que vão dar muito mais custo, vai ter um custo muito maior de manutenção nesse tipo de partida. Adequado ali para motores menores, né? Você vai ter esse tipo de partida. Então, aqui, né, o nosso diagrama de força, diagrama de potência do lado esquerdo e o diagrama de comando, né, diagrama de lógica aqui do lado direito. Então, veja que é mais simples, né? Basicamente, fusível, contactora, relé e motor. Aqui, né, os contatos pelos quais são feitos esse tipo de acionamento. Temos a parte direta com reversão, né? Então, se a gente precisa que o motor ele faça, né, essa mudança no sentido de rotação, que é chamado de reversão, ele basicamente você precisa basicamente mudar, né, inverter duas fases, inverter entre elas
para que o motor gire ao contrário. Então, quando existe a necessidade de realizarmos a inversão de rotação de um motor elétrico trifásico, devemos interagir diretamente seu campo magnético girante. Sabemos também que esse tipo de campo magnético, né, só existe em função da defasagem de 120 graus entre as fases. No trifásico, né, tem 120 entre RS, 120 entre ST e 120 entre T e R, né, completando os 360 graus. Sendo assim, deveremos realizar a inversão de duas das três fases para que a gente tenha a reversão. Então aqui, né, ele vai trazer o diagrama, né, de potência. Ele vai mostrar a alimentação fornecida por L1, L2, L3 nas contactoras K1, K2. Então na K1 você tem uma sequência, na K2 vai estar invertida duas das três fases para que isso consiga gerar, né, a rotação ao contrário. Então, aqui, ó, 1, 2 e 3, 1 por 2, 3 por 4, 5 por 6. Então, aqui já entra 1, 3 e 5, né? Também similar, mas na hora que você vê o 2, ele está ligado no 6 do K1, o 2 do K2 no 6 do K1, o 4 no 4 e o 6 do K2 no 2 do K1. Então, isso traz a reversão. Então, para isso, você precisa de duas contactoras, para justamente uma fazer a ligação direta, né, no sentido convencional, e a segunda para comutar, né? Para mudar essa configuração, invertendo essas duas das três fases para ele girar ao contrário. Então, você já precisa de duas contactoras, já é um sistema mais complexo. Temos também a partida indireta de motores trifásicos. Então, veio da preocupação em relação à corrente elétrica no momento da partida dos motores. Dependendo do motor, né, podemos ter uma variação de 6 a 8 vezes o valor da corrente nominal no instante da partida. Dessa maneira, se torna viável realizar, né, tá com S aqui, mas é com Z, a partir dos motores através de manobras que tenham como objetivo reduzir a corrente de partida. Estamos falando, então, das partidas indiretas de motor elétrico trifásico. Então, podemos considerar como principais sistemas de partida indireta: estrela triângulo, autotransformador, aceleração rotórica e o soft starter, né? Lembre-se que no sistema de partida indireta, o objetivo é sempre reduzir a corrente de partida. E para isso, na maioria das vezes, consideramos a redução da tensão elétrica no motor elétrico trifásico. Basicamente, ele vai partindo esse motor com diferentes tensões, né? Tensões menores até ele chega à tensão nominal para seu funcionamento com torque máximo. Então, partida estrela triângulo. Então, a grande vantagem na utilização do sistema de partida é que, nesse caso, o circuito empregado irá permitir a redução da corrente de partida do motor elétrico trifásico, fazendo uso da redução da tensão de fase. Então, a tensão em cada uma das suas bobinas que compõem o motor. Para realizar este feito, contamos com, no mínimo, um motor de 6 terminais e manipulamos o fechamento de suas bobinas de maneira que exista a redução, né, de sua tensão de fase. Então, se a gente for lá no motor, geralmente eles têm as plaquinhas, né, para fechamento 220 e 380. Então, a gente consegue manipular, né, os motores com 6 terminais para diferentes tipos de fechamento. Então, dessa maneira, teremos como resultado a redução da corrente de partida no motor elétrico trifásico. Vou lembrar que esse sistema de partida será utilizado somente para iniciar o acionamento do motor. E após o tempo definido pelo temporizador, teremos o motor sendo alimentado normalmente com o sistema realizando seu fechamento em triângulo. Então, aqui em estrela, fechamento em estrela. É o mais simples de ser desenvolvido. Observe que o fechamento se dá com a realização do curto-circuito dos terminais 4, 5, 6, né? Os terminais de saída, e realiza-se, né, a alimentação trifásica nos terminais 1, 2 e 3. Então aqui ele faz esse fechamento em estrela, né? Representado muitas vezes nas plaquinhas pelo Y. E temos o fechamento em triângulo. Na maioria dos casos, os motores possuem 6 pontas nos cabos em sua caixa de ligação. O fechamento em triângulo proporciona o fechamento na menor tensão suportada. Então, o motor que suporte 380 e 220, o fechamento em triângulo será para a tensão de 220. Então, para o fechamento em triângulo do motor elétrico, né, os terminais 1 e 6
2 e 4, 3 e 5 são interligados entre si e as pontas, né, são interligadas com a rede de alimentação trifásica. Então, aqui o triângulo. Para o fechamento estrela-triângulo, o nosso diagrama de potência, diagrama de força, já precisa de 3 contactoras para fazer esse tipo de fechamento. Então, ali, ó, K1, K2 e K3, com um relé térmico, né? E o diagrama de comando também fica muito mais complexo, né? Você vai vendo aqui as botoeiras, vai vendo as proteções, vai vendo as contactoras, como elas estão interligadas para fazer esse tipo de fechamento e a partida, né, tentando abrandar, ter a corrente menor possível nesse momento. Temos também como fazer a estrela triângulo com reversão. Mantém-se o conceito da inversão de fase para que seja possível a inversão da rotação do motor elétrico trifásico quando utilizada a partir da estrela triângulo. Então, os contactores K1 e K2 são responsáveis por este feito. Aqui o K1 e K2, você vai ter uma inversão, né, entre duas das 3 fases para fazer esse tipo de fechamento. Então, enquanto uma tá fazendo esse trabalho, comuta para outra e com isso você reverte o sentido de rotação desse motor. Então, se no partida estrela triângulo convencional, né, a gente sem reversão, a gente tem 3 contactoras, você precisa de mais uma na partida estrela triângulo com reversão para justamente fazer, né, essa troca das duas fases ali para ter o sentido contrário. E agora imagina o diagrama de comando, né, como fica complexo. Então, justamente aí ele ajuda, né, a gente a montagem desses sistemas, né, no nosso dia a dia, mostrando as entradas e saídas que a gente tem que utilizar. Vantagens e desvantagens, né? Então, o Pro, na partida direta, conjugado nominal na partida, né? Que é o conjugado nominal é o torque. Então, o torque na partida vem muito rápido na partida direta. Então, isso é uma vantagem dependendo do tipo de sistema que você vai trabalhar. E o contra, né? Corrente de partida podendo chegar a 8 vezes a nominal. Dispositivos de acionamento mais robustos, né? Maiores, consequentemente mais caros. E um custo elevado, né? De manutenção, porque tem um desgaste maior. Outro tipo de partida é a soft starter, então também conhecido como partida suave, é um dispositivo que tem o objetivo de limitar a corrente elétrica e o torque de partida através da aceleração e desaceleração dos motores, controlando a tensão elétrica enviada ao motor e protegendo durante o seu funcionamento nominal. Então a soft starter, né, ou partida suave, basicamente inicia a partir do motor com uma tensão abaixo da tensão nominal e vai aumentando essa tensão gradativamente por um determinado período de tempo. Isso acontece até que ao final desse tempo a tensão nominal seja aplicada ao motor, que a gente costumeiramente chama de partida em rampa. Então a tensão vai crescendo, crescendo de acordo com o tempo até que chegue a nominal, né? Então, a soft starter, né, é a melhor opção em relação aos demais tipos de partida, pois na partida direta o motor recebe tensão nominal em um período de tempo muito curto, quase instantâneo, onde os efeitos negativos são maiores em relação aos demais. Soft starter é muito aplicado, mas hoje em dia a gente já tem os inversores de frequência, né, que é outro tipo de partida aí que está chegando, né, cada vez mais, é lógico que com um custo mais elevado, mas você tem um nível de automação muito melhor nesse tipo de partida, né? Então, são vários mercados aí, a gente já tem diversos inversores de frequência. Então, o software starter ele atua basicamente na partida, né? O inversor de frequência, ele já atua durante todo o funcionamento desse motor, né? Modulando ali a frequência com que ele vá rotacionar e, consequentemente, isso afeta a sua corrente, sua tensão e seu torque. Aqui o nosso gráfico, né, da corrente ou do método de partida soft starter. Então aqui a rampa de partida dele vem, passa pouco, né? Fica um nível de corrente pouco acima da corrente nominal necessária para o seu funcionamento com torque máximo. Então ele faz essa rampa de partida aqui. Olha a diferença para a estrela triângulo. Você partiu ali, né? Partida estrela, ela vai subindo, vai subindo, vai subindo. Quando você comuta para triângulo, né? Você muda lá na chave ou de acordo com o tipo de esquema, com o seu temporizador, né? Depende muito de como está
o esquema, né, o comando do seu equipamento. Quando ele vai para triângulo, ele sobe, dá um pico, mas um pico muito curto, e já vem para a corrente nominal. E agora imagina a partida direta. Olha lá, ela sobe, fica por um determinado tempo subindo, 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 bate o pico de corrente muito mais elevado, que até que ele caia demora um tempo, né, para que fique na corrente nominal. Olha a diferença de tempo até a corrente nominal. Na partida direta, olha o pico. Já tem um pico, mas por um tempo muito menor na estrela triângulo, e a soft start nem pico de corrente tem. Então você com isso tem equipamentos mais simples, né? Menos robustos, com isso com um custo menor. Aqui o nosso diagrama de potência, né? Tem um disjuntor motor ali, a soft starter e o motor direto. É o diagrama de comando aqui também do nossa partida soft starter. Para parametrizá-la, né? Para parametrizar esse tipo de partida, ela varia, né, a tensão inicial de 40 até chegar a 100% da sua tensão nominal, e o tempo de rampa, né, vai de 0 a 20 segundos. Hoje em dia tem alguns fabricantes que alteram isso, né? Você consegue partir com a tensão um pouco menor, dependendo do seu equipamento, e o tempo de partida pode ser maior. Então cada equipamento vai ter um descritivo, né? O fabricante definindo ali quais os parâmetros para você fazer a partida com o soft starter. Esses valores são selecionados no próprio soft starter. Na nossa plataforma tem alguns manuais, né, para a gente verificar. Peço que façam a leitura dos mesmos. Então tem os trim pots lá, né, que é onde você faz o ajuste, né? Ou alguns tem até as IHMs, né? As interfaces ali que você vai selecionando os botões e configurando na tela, né? Qual é o tempo que você deseja e como você quer configurar sua rampa, né? Qual que é a tensão inicial até chegar a 100%. Então, para selecionar os parâmetros, né, adequados de tempo e tensão mínima do software starter, usamos tabelas disponibilizadas pelos fabricantes. Após a software starter aplicar a tensão nominal nas bobinas do motor, ela faz uma ponte com o contactor externo que desliga seus tiristores para preservar a vida útil. Com isso, né, diminuindo perdas por calor. Então, se a corrente fica passando ali por dentro de toda o conjunto do soft start está tendo desgaste, né? Peças eletrônicas são projetadas para terem a vida útil de acordo com as horas trabalhadas. Então, com isso, ele faz uma ponte, né? Chegou na corrente nominal ali na tensão nominal, como se tivesse um bypass, né? Um contato direto, que não fica passando por todo o escopo do soft start, ele passa por um contactor externo. E alguns, né, sem ter contactor externo, já é integrado interno esse bypass. Então, elimina a utilização de comando complexo e os contactores auxiliares, o que gera uma enorme praticidade e economia de espaço dentro do painel. Terminada a rampa de partida, o bypass entra automaticamente. Então, estou ali, meu software starter está trabalhando no momento da partida, vai, chegou, estamos na corrente nominal com o torque necessário para realizar esse trabalho. Então ali ele faz um bypass, né, como se tivesse um contato dentro dele, que não vai passar por todo o seu diagrama, né, por todas as suas peças, seus tiristores e assim vai. Ele já passa por fora, como se tivesse uma contactora normal. Então ele fecha esse contato ali, mesmo dentro dele, né, integrado, que vai fazer o funcionamento desse motor, assim evitando o desgaste, né, da peça mais cara que é o soft starter. E aqui um diagrama, né, de partida direta e partida estrela triângulo para a gente lembrar. Então, nesse aqui, né, vão ser os trabalhos que a gente tem na SAP. Então, ficam aqui, né, vocês podem pausar esse vídeo aí assistindo na plataforma, no YouTube. Então, pausa, pode conferir, né, esse diagrama. Alguns deles estão já na plataforma, né, para vocês fazerem a leitura e montar no CAD-Simo para fazer entrega. Certo, senhores? Espero que os demais que estejam vendo esse vídeo, né, possa fazer bom uso e que a gente consiga construir a atividade da SAP com facilidade, né? Tendo alguma dúvida, pode me chamar na plataforma, sigo à disposição, que todos, né, continuem estudando aí pelo menos 1 hora por dia, e as webs estão gravadas, né, na plataforma. Peço que façam
peço que façam, né, a visualização desses vídeos, façam um estudo aí na biblioteca da nossa plataforma, tá bom? Todos bons estudos, fiquem com Deus e até a nossa próxima web aula.